Deus abençoe, meu irmão, aonde você esteja neste mundo, que a graça soberana de nosso Senhor Jesus Cristo possa te encontrar, meu irmão, e te revelar a verdade. E aqui em Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e versículo 6, ele diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o dos filhos a seus pais, para que eu venha e não fira a terra com maldição. Em Mateus 17, 11, os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, é necessário que antes da vinda do Messias, Elias não tem que vir primeiro? E Jesus disse assim para os discípulos, Mateus 17, 11, Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas no versículo 12 ele diz assim: porém, Elias já veio e vocês não conheceram. Veja que Malaquias 4, 5 e 6, ele diz que Elias viria para converter o coração dos pais aos filhos e o dos coração dos filhos a seus pais. Veja que esses dois ministérios estão juntos, um representando João Batista, e nos dias finais tem que aparecer outro Elias para restaurar todas as coisas. Lá em Apocalipse 10, 7, ele diz assim: e na voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, o que? Sua mensagem. Todo o mistério de Deus serão revelados. Eu vou dizer, todos os mistérios de Deus serão revelados. E a minha mensagem para esse dia, o título é esse: conheça as doutrinas de William Marion Branham. William Marion Branham. Você precisa conhecer para que você possa voltar à fé dos apóstolos. Porque Jesus disse: um vem converter no coração dos pais aos filhos, e o outro dos seus filhos a seus pais. E foi isso que o sétimo anjo, e foi isso que a doutrina de William Branham veio trazer para nós. Nos levar de volta à fé de nossos pais, os apóstolos. Que hoje não se prega mais a doutrina dos apóstolos. Não se prega mais, meu irmão. Acabou. E é que o que Paulo falou, que nos últimos dias muitos iam ter comichão nos ouvidos e não ia mais dar ouvido à sã doutrina. Abandonaram as doutrinas apostólicas, abandonaram os ensinamentos dos apóstolos. Mas Deus prometeu: eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele vai restaurar todas as coisas. E ele vai nos trazer de volta a fé de nossos pais, os apóstolos. E é isso que você, meu irmão, está precisando de ouvir. A fé de nosso pai, os apóstolos. Ah, que coisa preciosa! William Branham nos levou de volta à fé de nossos pais. Ele trouxe a restauração.
Ele é a voz de Apocalipse 10:7. Ele vem revelar todos os segredos de Deus. E quando você chega no livro de Gênesis, no seu capítulo 3, a primeira, uma das doutrinas, que não foi William Branham que veio interpretar a Bíblia, ele veio revelar a Bíblia. Porque em Amós 3:7 diz assim, que Deus não faz coisa alguma antes de revelar os seus segredos a seus servos, os profetas. É isso, ele não veio interpretar a Bíblia, ele veio só revelar. É aquilo que Deus quer que você conheça. Nos levar de volta à fé dos nossos pais, os apóstolos. E uma das doutrinas mais questionada pelo mundo religioso é a queda de Adão e Eva. O anjo revelou para ele que aquilo não tinha sido uma fruta, aquilo tinha sido algo a mais. A Eva, ela foi infiel ao Adão. E lá do Gênesis, no seu capítulo 3, vamos ver isso? A serpente, ela tem uma semente. E você diz, mas irmão, que doutrina? Não é minha, é de William Branham. Foi revelado pelo anjo a ele que a queda lá desde lá da Eva não foi simplesmente comer uma fruta, foi algo a mais. Foi algo a mais. Ai, você diz, mas irmão, que coisa. E veja se não é isso, se em Gênesis capítulo 3, versículo 14, versículo 14, Gênesis capítulo 3, versículo 14, a Bíblia diz assim, veja se não é isso, 3,14, então disse o Senhor, Deus à serpente, portanto fizesse isto, maldita serás mais do que todo animal do campo, maldita serás. Então disse, Gênesis 3,14, então disse o Senhor à serpente, porquanto fizesse isto, maldita serás mais do que todo animal, mais do que toda besta, e mais do que todo animal, sobre teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti, serpente, e tu, mulher, entre a tua semente da serpente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. O que é que acontece? Moisés aqui está escrevendo, está resumindo o acontecimento, a comida da fruta, que não foi fruta, foi sexo. E desse ato veio Caim. Que a Bíblia, você anda todas as escrituras, a Bíblia não mostra que ele é filho de Adão. Mas Jesus em Mateus capítulo 13, versículo 36, vem denunciar essa semente. Ele disse que lá do Éden saiu o joio. Esse joio que está dentro da igreja. Esse joio que é até religioso, só que não se firma na palavra. O joio, ele não se firma na palavra.
Ele canta bonito, ele pula, ele prega, ele expulsa demônio, ele fala língua estranha, ele tem visão, ele ressuscita morto. E é por isso que Jesus em Mateus 7:21 disse: e naquele dia muitos dirão, mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos muitas maravilhas, e eu lhe direi, apartai de mim, joio, que eu nunca vos te conheci. Ele sabe. Ele identificou Judas. Há um entre vós que é o diabo. Ele sabe. Ele sabe identificar o joio. Ele sabe identificar a sua semente. E aí uma das doutrinas de William Branham é que ele mostra que a queda da mulher não foi simplesmente ela comer fruta, mas foi um ato sexual. Ela traiu o Adão. Ela foi infiel ao Adão. E não é o que o provérbio diz? Provérbio 30:20. Uma mulher adúltera come. O que é que a Eva era? Uma adúltera. Come, limpa a boca e diz não fiz mal algum. O que é que a mulher adúltera está comendo? É uma fruta? Não, é o ato sexual. E ela não está nem aí. A Eva também fez isso. Ela nem se preocupou com o que iria acontecer, meu irmão. E levou nós para essa condição miserável de vida. Ela trouxe morte, ela trouxe cemitério, ela trouxe penitenciária, ela trouxe toda essa coisa que nós estamos vivenciando no mundo. As epidemias, matando milhões e milhões e milhões. Choro, porque a Eva, a adúltera, ela achou de comer a fruta e disse, fiz mal nenhum. Mas isso é uma das doutrinas de William Branham. Você pode conhecer. Mas Deus revelou todas as escrituras para o William Marion Branham, o nosso irmão William Branham. Porque ele é aquele que veio nos trazer de volta a fé de nossos pais, os apóstolos. Coisa preciosa, meu irmão. Mas eu tenho outra. Ele veio nos trazer de volta a fé do único Deus, não no Deus Trino, porque o mundo acredita na Santíssima Trindade e nem conhece a Trindade, mas acredita. E você diz, irmão, e o senhor é contra a Trindade? Sou. Por que, irmão, o senhor é contra a Trindade? Primeiro, porque a Trindade, ela foi criada pela Igreja Católica. Do ano 325 para cá. Isso não é uma fé original. Por quê? Porque Jesus disse em João capítulo 4 que a salvação vem do judeu. Qual é a salvação? Qual é a crença do judeu? A fé em um único Deus. Não em dois, não em três, mas o único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor, o único Deus. Está lá, Isaías 6, quando ele dá a visão a Isaías diz, vi o Senhor, assentado em um alto, sublime trono. E eu quero dizer que não existia filho lá não. Porque se tivesse um filho, como as pessoas creem, ele estava de lado do pai. Mas veja Isaías 6, que existe um trono, e ao redor do trono estão os anjos, os serafim, os querubim. Mas são doutrina de William Branham. Ele veio nos mostrar o único Deus. Quando você lê João capítulo 1, João diz assim, no princípio era o verbo, palavra, espírito.
A palavra estava com Deus. Palavra, Espírito. E a palavra era o próprio Deus. Então esse Deus Espírito, o que é que João quer dizer? Que esse grande Deus Espírito precisava derramar sangue. Como ele ia derramar sangue se ele é Espírito? Então ele desceu no ventre de uma mulher, está lá, Mateus capítulo 1, versículo 18. O que nela está gerado é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Então esse grande Espírito Santo desceu no ventre de Maria, criou o óvulo, o gens, que produziu o seu próprio corpo. Isso é doutrina de William Branham. Mas veja que está dentro das Escrituras. Porque ele veio nos trazer de volta a fé de nossos pais, os apóstolos. Então esse Espírito Santo desceu. Isso é Mateus 1, 18, 23. Porque nela está gerado é do Espírito Santo. Então esse Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é o Deus Espírito, que é o Deus invisível, ele agora criou um corpo humano aqui na terra. Foi chamado de filho porque nasceu. E ao mesmo tempo esse Espírito Santo recebe o ofício de pai, porque ele está gerando. É tanto que no Velho Testamento você não vê essa questão de Pai, Filho e Espírito Santo. Você vê no Novo, que é quando ele gera. Ai, irmão, que coisa boa. Está na revelação profética, não interpretação de seminarista, de teólogo, e cada um quer interpretar de sua maneira. Não, temos que examinar as Escrituras, meu irmão. Mas não é Judas versículo 4, porque se introduziram alguns que já estava escrito para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e nega a Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. O que é que Judas quer dizer? O que é que Judas quer dizer? Que esse Deus se materializou. E não é o que João diz em sua primeira carta? Ele diz: filhinho, não decreto a todo espírito, mas provai se ele vem de Deus. Porque todo aquele que confessar que Jesus veio em carne é de Deus. Como é que nós vamos confessar que Jesus veio em carne? Todo mundo diz, meu irmão. Todo mundo diz que Jesus veio em carne. O que João quer dizer, meu irmão, é que esse Deus se materializou. Ele veio tomar a forma de filho. Ele veio tomar a forma de servo. Ele veio aqui, meu irmão, ser cuspido, ser chicoteado, morrer a favor do mundo. Ou melhor dizendo, a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Ah, que coisa preciosa, irmão. Isso é doutrina de William Branham. Aí você diz: irmão, o senhor está pregando a doutrina de William Branham, por que não prega a doutrina da Bíblia? Eu estou te levando às Escrituras. Você não está percebendo, não? Eu estou te levando para onde? Para as Escrituras. Ah, que coisa preciosa. E não é Tiago 2,19 não, que diz assim: crês tu que há um só Deus? Não é 3, nem 2, é 1. Agora você precisa receber a revelação profética das Escrituras, porque senão você vai se perder com esse pensamento de 3 pessoas lá em cima. Tiago 2,19 diz assim: crês tu que há um só Deus? Fazes bem, que até os demônios
crê e estremece. Por que os demônios creem? Porque eles estiveram lá em cima. Esses demônios, anjos caídos, eles estiveram lá em cima. Eles sabem que lá em cima não há dois e nem três, há um Deus. E se você não recebeu esta revelação ainda, você precisa de ler e de ouvir as mensagens e as doutrinas de William Branham. Você precisa, para você aprender as Escrituras. Porque ele disse, e eis que eu vos envio, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. E eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E onde é que nós estamos? Ah, você diz, estamos, viu, irmão? Estamos naquele dia. Deus está irado com o mundo. Deus vai destruir o mundo. Mas precisava de quê? De um profeta para nos revelar o quê? A palavra. Não é Deus. Deus não ia deixar sua igreja andando por cabeça oca de teólogo, de filósofo, pensando o que quer das Escrituras e interpretando o que ele quer. Não. A Bíblia diz, ó, Deus só revela os segredos a seus servos, os profetas. E Jesus disse, e Deus deu um para pastores, apóstolos, mestres, doutores, evangelistas, e eis que eu vos envio profetas. Profetas. Doutores, quando Deus próprio inspira. Mas o William Branham, ele vem nos trazer de volta a fé do único Deus, único. Não é trino, é único. Veja lá, Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu firo e faço viver. E não há ninguém que escape da minha mão. Mas isso é doutrina. Isso é uma das doutrinas de William Branham. A semente da serpente, a queda lá no Éden, a unicidade de Deus. Tem mais doutrina de William Branham, o batismo nas águas. Deus mandou ele corrigir. Porque toda religião ela batiza nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Porque quando o imperador Constantino criou a Santíssima Trindade, ele mudou a forma do batismo para os títulos, para combinar com a Trindade. Aí ficou o batismo nos títulos e a crença na Trindade. Combinou, mas não combina com as Escrituras. Porque quando Jesus dá a ordem em Mateus 28, 19, ele dá para 11 discípulos. E a Bíblia diz que lá em Lucas capítulo 24, ele revelou para os apóstolos aquilo que eles precisavam. E disse, vai para Jerusalém. E quando eles chegaram em Jerusalém, que o Espírito Santo desceu, que eles receberam a revelação, 3.000 almas se converteu. Aí disse, agora o que vamos fazer? Disse-lhe Pedro, Atos 2:37. Cumprindo Mateus 28, 19. Porque o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo, um Deus só. Não tem negócio de três, não, meu. E aí você encontra no livro de Atos, os apóstolos cumprindo a ordem de São Mateus, batizando 3.000 pessoas em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Quando você chega em Atos capítulo 8, Filipe está batizando em nome de Jesus Cristo. Quando você chega em Atos capítulo 10, Pedro está batizando em nome de Jesus Cristo. Quando você chega em Atos capítulo 19, Paulo está batizando em nome de Jesus Cristo. Quando você chega no século 20, William Branham está batizando em nome de Jesus Cristo.
Porque ele veio o quê? Ele veio nos levar de volta à fé de nossos pais, os apóstolos. Isso é a doutrina de William Branham. Isso é a doutrina de William Branham. E isso é a doutrina dos apóstolos. Veio o tempo da restauração. Veio o tempo da revelação. Veio o tempo da profecia. Estamos nela, meu irmão. O tempo da revelação, o tempo das profecias. Mas se você quiser ficar com sua religião e suas interpretaçõezinhas criadas em seminário, fique. É com você. Não é o que Paulo disse? Que nos últimos dias, muitos iam ter comichão nos ouvidos e não ia mais dar ouvido à sã doutrina. Será que você, meu irmão, está enquadrado nisso aí? Não quer mais dar ouvido à sã doutrina? E amontoando-os doutores com suas próprias concupiscências? Saia dela, povo meu. Não é o que o anjo diz? Sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4. Sai desses pensamentos religiosos. Sai disso aí, dessas interpretações errôneas. Vem para algo maior. Vem para a revelação profética. Vem conhecer, se você tiver coragem, as doutrinas de William Branham. Vem conhecer. Mas isso foi uma das doutrinas de William Branham, o batismo no Espírito. Veja lá, semente da serpente, a queda lá no Éden, o surgimento do joio e o trigo. Aí depois ele veio e Deus revelou a unicidade dele, o único Deus. Depois ele vem e traz o batismo em nome de Jesus Cristo. Ele também, ele pregou algo muito duro para as mulheres. Que as mulheres ficam aí, caladas nas igrejas. Porque não lhe é permitido falar. Você não pode ter ofício sacerdotal. Mas você diz, irmão, isso é doutrina de William Branham. Nada, isso é doutrina de Paulo. Aos primeiras Coríntios, capítulo 14, versículo 34. As mulheres, olha, calada, porque não lhe é permitido falar. Aí Paulo disse, se quiser aprender alguma coisa, interrogue em casa seus maridos. E ele diz, mas é indecente que ela fale nas igrejas. Como é que você pode hoje ter ofício sacerdotal, pastora, evangelistas, missionárias? Isso é dado pelo homem, não é dado por Deus. Porque Deus não vai revogar sua palavra. Não. 1 Timóteo 2,9 diz assim, 1 Timóteo 2,11, não permito que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o homem. 1 Pedro capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, mulheres que tenham seus maridos incrédulos, ganhem sem palavra, só por seu testemunho de vida. Isso é uma das doutrinas de William Branham. Aí você diz, de William Branham eu estou usando William Branham só o nome dele. Mas que isso são doutrina dos apóstolos, meu irmão. Você não está percebendo, não? Mas Deus deu muitas revelações ao profeta dele. Deus deu muitas revelações. 5 ressurreições no ministério de William Branham. 200.000 visões, profecias. Ministério que varreu o mundo. Na década, começou em 1933, quando o anjo desce e diz assim, assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Que coisa forte, viu? Coisa forte. Tem que vir por revelação. Tem que sair do mandato do céu. Porque o homem em si, ele não pode nada. Ele não tem capacidade de nada.
ele não tem capacidade de nada. Mas em Apocalipse, que o tempo aqui é precioso, e o tempo já foi. E aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, diz assim: o mistério das 7 estrelas que visse na minha testa, e dos 7 cartiçais de ouro, aliás, na minha destra é poder. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 cartiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 cartiçais que viste são as 7 igrejas. Deus revelou para William Branham todo o mistério do Apocalipse. Ele revelou do capítulo 2 as 7 eras da igreja. Você diz, o que é 7 eras da igreja, irmão? As 7 eras da igreja é um tempo que Deus determinou para a chamada dos gentios, que somos nós. Ele para de tratar com os judeus nas 69 semanas de anos. 69 semanas de ano. Ele cumpre 3 anos e meio, parou. Ele pisa em Jerusalém nas 69 semanas de ano. 3 anos e meio é seu ministério. E ali ele é morto. Quando ele vem, ele disse: e somente as ovelhas perdidas à casa de Israel, nem aos gentios e nem aos samaritanos. Pregou só para Israel. Isso ele está dentro das 70 semanas de Daniel. Quando o povo não aceita, que mata o Messias, ele rompe ali com o judeu nas 69 semanas e meia. Faltava meia semana para tudo se cumprir. Ao que é que ele vem agora? Ele parou com os judeus, deu uma pausa e agora abriu 7 eras da igreja para chamar nós, os gentios. Em Mateus capítulo 28 ele disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Agora é para todo mundo. E aí ele abriu 7 eras da igreja. Os judeus estão parados, esperando ainda a vinda do Messias, esperando os 2 profetas do Apocalipse. Mas aí, isso são doutrinas de William Branham. Ele veio revelar o livro do Apocalipse. Então nós temos essas 7 igrejas. Estamos na última era, que é a era de Laodiceia. Do capítulo 2 ao capítulo 3, 21. Se termina. A igreja sobe. Se começa aí, Deus tira a pausa para o judeu. E agora se começa a tratar com o judeu, chamando os 144 mil de Apocalipse 7, dentro do período dos 3 anos e meio, que é para encaixar as 70 semanas de Daniel. Ah, que coisa preciosa. E você diz, mas irmão, que revelação, que ensinamento. Isso são doutrinas de William Branham, meu irmão. Isso foi revelado pelo anjo para William Marion Branham. Isso não pode ser interpretado. O Apocalipse não pode ser interpretado. Ele tem que ser revelado. E aí o irmão Branham trouxe as 7 eras da igreja. Trouxe os 7 selos, meu irmão. Em Apocalipse capítulo 6. Ele vem mostrando cada acontecimento. Quando aquele cavalo branco sai, em Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Vamos ver isso aqui, para a gente já encerrar. Veja isso aqui, que coisa impressionante. E havendo o cordeiro aberto, um dos 7 selos, ouvi um dos 4 animais que dizia, como voz de trovão, vem e vê. Lembre-se que tem um animal. São 4 animais. O leão, o boi, o rosto de homem, o animal com rosto de homem e a águia voando. Esses 4 primeiros cavalos, os cavalos tem um animal representando ao lado de Deus. Porque esse cavaleiro aqui que sai a cavalgar
nesse cavalo branco, isso é o anticristo. Só que o mundo diz que é Cristo, mas isso é o anticristo, meu irmão. Que ele sai sorrateiramente, chamando os cristãos para a união, para o concílio de Nicéia, e os cristãos foram. Dali começou a sair suas doutrinas. E aí muitos não aceitaram, como 25 de dezembro, essa festa pagã, como mariolatria, culto em vela, batismo de criança, trindade, batismo nos títulos, e toda essa abominação de idolatria, de feitiçaria que há no mundo. Os cristãos não aceitaram. Aí diz, vocês não querem aceitar não? Então tá bom. Então eu vou sair do branco e vou pular para o vermelho, vou matar. E aí ele começou a matar os cristãos. Está aí narrado 60 milhões de cristãos. E ele matou. E o sistema matou. Esse sistema da besta. E você espere que daqui uns dias já estão tudo sendo mutado. Para que a marca da besta chegue. Na mão direita ou na testa. Estão tudo sendo preparado. O concílio ecumênico já está no mundo. Tudo já está sendo preparado para formar uma religião única, uma moeda única, um governo único. E quem ficar contra suas doutrinas, não aceitar nem a imagem, nem a marca, vai ser perseguido da mesma forma lá que os irmãos foram. Aí ele pulou para o vermelho. Mas aí depois, enquanto mais se matava, mais se convertia. Por quê? Porque você vai ver, cada selo que é aberto tem um animal escondido, revelando esse espírito do anticristo. Eu estou falando de cavalo porque é um poder, isso é um espírito, isso é o diabo saindo sorrateiramente, enganando todos aqueles que não têm a revelação. Porque Jesus disse em Mateus 24, 24, que os anticristos, os falsos profetas, vêm fazendo sinais e prodígios de mentira, para enganar aqueles que não são revelados. Só os escolhidos não será revelado. Mas aí que depois ele vai, Deus tem um animal, o leão. Quando o primeiro cavalo branco sai, está denunciando ele. Depois Deus vê, no segundo selo, Deus tem outro animal, é o boi. Ele sai. Versículo 3, e havendo aberto o segundo selo, viu um animal, o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu um cavalo vermelho, e o que estava assentado sobre ele, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. A palavra foi dada a ele, porque ele já tinha um domínio. Quer me não quer não submeter-se não, então vai morrer. Confisca os bens dele, prenda, faça o que quiser. E esse sistema matou 60 milhões de cristãos. Mas veja que o animal aqui é o animal, é o boi de sacrifício. Quanto mais matava, mais se convertia. Aí ele deu uma paradinha, ele pula para o vermelho, que é quando o Lutero sai, o animal com o rosto de homem, a inteligência do homem, 95 teses, esse sistema que matou, que confiscou. Mas isso é doutrina do irmão Branham que está mostrando. Isso é doutrina de William Branham. Se você quiser conhecer, você pode conhecer tudo isso. Mas aí ele agora pula para o preto, vai vender indulgência. Não se preocupe não, sua mãe morreu, vá lá, passa aquela fazenda para a igreja, para o nome da igreja. Veja lá, faça a indulgência, paga uma missazinha que seu pai vai sair do purgatório. Tudo isso aí é venda de indulgência. Ele está com a balança na mão, o cavalo preto. Agora Deus disse, não danifiquei o azeite nem o vinho. Mas aí quando a gente chega no quarto cavalo, que o meu tempo já se foi, quando chega no Apocalipse, no quarto cavalo, que é o amarelo,
tem uma águia voando, que é o tempo do profeta Elias, é o tempo da revelação. Aí o profeta Elias, o William Branham perguntou, qual é o teu nome? É morte. Não tem vida nesse sistema. Não tem vida, meu irmão, nas igrejas. Acabou, meu irmão. Não tem vida. Há muito pecado, escândalo, divisão, política, fofoca, adultério, não é assim? Você está vendo como é que está nossas religiões? Como é que está nossas igrejas? Há muitos que chegaram, pai, você viu o que foi o que o padre fez? Você viu o que foi o que o pastor fez? Você viu o que foi que o fulano fez? Que acabou. Acabou mesmo. Nós estamos chegando no liminar final. Aonde Jesus disse em Mateus 24. E nesse tempo, muitos escandalizarão e muitos serão escandalizados e aborrecerão um ao outro. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito enfriará. Ah, que coisa preciosa, meu irmão. É muito bom, meu irmão, ter tudo isso. Está te mostrando tudo isso para você. E tudo isso que eu te mostrei, não é doutrina de irmão Luciano, isso é doutrina de William Branham. Foi revelado por Deus, pelos anjos, que Deus mandava anjos, descer em seu quarto para revelar as escrituras. Tudo isso que eu te mostrei, não é doutrina minha, é doutrina de William Marion Branham. E se você quiser mais, conhecer algo a mais, você vai agora para a Voz do Profeta PB, e lá tem várias mensagens, vários vídeos, com esses temas, 144 mil, a marca da besta, o nome de Deus. O irmão Branham mostrou qual é o nome de Deus. Está lá, tem vídeo sobre isso. 144 mil, a marca da besta. Aqui, o irmão Branham mostrou tudo, meu irmão. Ele mostrou Apocalipse capítulo 11. Os dois profetas vindo para selar os 144 mil. Ele mostrou o que é a marca da besta, que não é simplesmente um chipzinho, como as pessoas estão pensando, ou um código de barra, nada, meu irmão. Quando fala da mente, fala da testa, quando tem na testa é mente. São ensinamentos pagãos que esse sistema jogou para o mundo e as pessoas estão embriagadas, meu irmão. As pessoas nem sabem o que é Natal. Foi ela que criou esse sistema. Há muitos que já estão com ensinamento e já estão reprovados por Deus. Já estão com a marca na mente, crendo que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Isso é marca da besta, meu. Jesus nasce entre qual o mês dos cordeiros? É a Bíblia. É o mês que eles comemoravam lá em Israel. E veja que o anjo veio no 6º mês visitar Maria. 6º mês para nós é o que, né? Junho? Bote 6 meses, não vai dar dezembro. Vai dar entre março e abril. Aí você diz, irmão, eu não estou contra você não, meu irmão. Eu estou contra o sistema que é enganoso e vai levar muito para o inferno. Não é contra você não, meu irmão. Meu irmão pastor, meu irmão bispo, arcebispo, seja lá o que for. Eu não estou contra você não. Eu estou contra um sistema que vai mandar muito para o inferno. Mas está aí, a Voz do Profeta PB, tem muitos vídeos lá. Se você desejar mais esclarecimento, é só entrar em nosso site, a Voz do Profeta PB, no nosso canal. E eu sei que Deus vai te mostrar muitas mais doutrinas de William Branham. Tem lá um vídeo, Conheça o Profeta do Século. Está lá. Pai, no nome de Jesus Cristo, só tenho a te agradecer por essa oportunidade
de falar essas coisas, e que aqueles que hão de ouvir, Pai, possam ter seu coração e seus ouvidos compungidos, ele possa receber a revelação da hora. Eu os coloco em tuas mãos. Peço uma bênção especial para todo o teu povo em volta deste mundo, Senhor. Que o Senhor os abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.